Os nomes e os títulos do Espírito Santo dentro da Bíblia são muito significativos, pois eles revelam a obra e a natureza do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é identificado como Espírito de Deus dentro da Bíblia. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 16, o apóstolo Paulo vai dizer: não sabeis vós que o vosso corpo é templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então aqui o Espírito Santo, ele também é chamado de Espírito de Deus, demonstrando a comunhão, o relacionamento existente entre o Espírito Santo e o Pai. Lá em 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 11, a Bíblia vai dizer: indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo. Então o Espírito Santo também é chamado de Espírito de Cristo. É bom deixarmos claro que aqui, quando o crente aceita Jesus, ele não está recebendo dois Espíritos, o Espírito Santo e o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo aqui é um outro nome revelado dentro da Bíblia que se diz respeito ao Espírito Santo. Como a obra especial do Espírito Santo é glorificar o Filho, então o Espírito Santo também é chamado de Espírito de Cristo. Em Romanos, no capítulo 8 e versículo 2, o Espírito Santo é chamado de Espírito de vida. Jesus disse que veio nos trazer vida e vida com abundância. E essa nova vida para o homem só é possível mediante ao Espírito Santo de Deus, o Espírito de vida. Também o Espírito Santo é chamado de Espírito Santo. Nós vemos isso em Atos, capítulo 1 e versículo 5. Nós entendemos que o cristão ele precisa de um Salvador por pelo menos dois motivos. Por quê? Primeiro motivo, um Salvador que venha fazer algo por nós. Segundo, um Salvador que venha fazer algo em nós. A primeira missão, Jesus Cristo fez, morreu na cruz por nós. A segunda missão, quem faz é o Espírito Santo. É Ele quem faz em nós, operando a santificação, nos purificando. Quando nós andamos em Espírito, essa santificação é que nos conduzirá até o céu, até o paraíso. Em Hebreus 10, 29, o Espírito Santo ele é chamado de Espírito da Graça. Observe que tudo o que Deus nos deu, os dons espirituais, tudo isso é de graça, é pela graça. É o Espírito da Graça operando em nós e nos dando acesso a estas bênçãos maravilhosas. O Espírito Santo também, em Zacarias 12, 10, é identificado como Espírito de oração. E Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Este é o Espírito Santo, que também em João 14 e 16, Jesus o chama de Espírito da Verdade, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em Romanos 8 e 15, o Espírito Santo também é chamado de Espírito de adoção. Nós aprendemos que Cristo, mediante ao testemunho do Espírito Santo em nossos corações, nós somos adotados, fomos adotados por Cristo e agora somos co-herdeiros de Deus através da obra de Jesus Cristo. Então estes nomes aqui, eles revelam muitas coisas a respeito do Espírito Santo. Há outros nomes, por exemplo, Espírito de glória, Espírito de amor, Espírito de entendimento, Espírito de justiça, Espírito de paz, Espírito de santidade, bom Espírito. Cada nome estão revelando algo sobre o Espírito Santo. Todos nós sabemos que a Bíblia é um livro de figuras e símbolos. E em relação ao Espírito Santo não é diferente. A Bíblia vai aparecer algumas figuras e símbolos que demonstram as operações do Espírito Santo. Por exemplo, nós vemos em Mateus 13:11, João Batista dizendo que o que viria após ele
ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então ele fala do Espírito Santo aqui e um dos seus símbolos é o fogo. O fogo, ele nos dá a ideia de purificação, né? Queimar as impurezas. O Espírito Santo, ele tem esta simbologia. Nós vemos também o Espírito Santo simbolizado pelo vento. Lá em Atos, no capítulo de número 2, a Bíblia vai dizer que de repente houve-se um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu a casa e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Aqui o Espírito Santo ele é simbolizado pelo vento. O vento a gente não vê, mas o sente. E da mesma forma é o Espírito Santo. Nós não enxergamos ele de uma forma com os nossos olhos naturais, mas sentimos a sua presença. E o vento também ele fala muito sobre a obra regeneradora do Espírito Santo. Dentro da Bíblia também, o Espírito Santo ele é representado pela água. A água, ela nos dá a ideia de restauração, limpeza. A água nos dá a ideia de refrigério em meio à sede, em meio à necessidade de beber um líquido. Então, a água, ela tem essa ideia, nos dá essa ideia. Assim é o Espírito Santo. Ele é aquele que mata a sede do sedento. Ele é aquele que nos purifica, que lava o nosso coração. O Espírito Santo também, ele é representado dentro da Bíblia como uma pomba. Lá em Mateus 3, 16, 17, no batismo de Jesus, o Espírito Santo, ele vem numa forma corpórea de uma pomba. Ou seja, a pomba, ela é um animalzinho terno, puro, manso, né? E o Espírito Santo, ele também tem essa característica, ele também tem essa maneira da pomba, calmo, suave, gentil. Assim o Espírito Santo de Deus, e ele é representado também pela pomba. Nós vemos em Efésios 1:13, Paulo nos fala sobre o selo do Espírito Santo. O selo é a marca de Deus em nós, nos mostrando que nós temos dono. Então a presença do Espírito Santo em nós é como um selo. É um selo diante de Deus, evidenciando que nós temos um dono. E o Espírito Santo também é apresentado ou representado na figura de óleo, azeite, né? O azeite, ele era utilizado na consagração de rei, de sacerdote. Era proibido fabricar outro óleo com a mesma composição, ou seja, o óleo que compunha o óleo da unção, ele tinha um ingrediente especial, não poderia ser imitado, não poderia ser burlado. Assim é o Espírito Santo, ninguém pode imitá-lo. Ele que nos ilumina, ele que nos unge, ele que nos separa. É o Espírito Santo que tem também este símbolo de azeite, de óleo.